O Fluminense de Renato Gaúcho está nas quartas de final da Copa do Mundo da FIFA. Que aula do Fluminense de futebol. O Fluminense jogou muito bem, cara. De verdade, não tenho o que falar. Renato Gaúcho hoje deu, não diria um nó tático, mas assim, cara, ele montou o Fluminense muito bem, com uma estratégia muito bem definida. Mudou o time para enfrentar a Inter de Milão. Fluminense que eu não lembro de verdade, assim, na minha memória de pegar e ver o Fluminense jogando com 3 zagueiros. Hoje ele escala 3 zagueiros e, cara, vai muito bem. O Fluminense ali, tipo, libera os laterais. O Arias, cara, que jogador é o John Arias. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, antes de eu entrar no jogo, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo. Bora falar sobre o Flusão nas quartas de final. Então assim, né, o Fluminense ganha de 2-0, um gol no começo e um gol no final. O Cano aproveita ali uma bola na área que o goleiro ficou na indecisão, os zagueiros ficaram na indecisão, faz o primeiro gol logo no começo do jogo. E isso eu acho que ajuda demais o Fluminense, sabe? O Fluminense, ele... Tudo eu acho que o Fluminense queria era fazer um gol, porque a partir dali o Fluminense controla o jogo. E detalhe, o Fluminense, durante grande parte do jogo, estava mais perto de fazer o segundo do que a Inter de empatar. E aí, obviamente, que vai chegando no final do jogo, o time que tá em desvantagem vai para cima, né? E aí a Inter começa a pressionar, o Fábio até aparece mais e também, cara, é bizarro o Fábio com 44 anos. Bizarro. Não, bizarro. Com todo respeito, cara. Assim, que goleiraço é o Fábio ainda aos 44 anos. Ainda aos 44 anos. E é bizarro imaginar que ele não tá no auge dele. Então, assim, o Fluminense é pressionado e depois faz os 2-0 ali no finalzinho do jogo, e aí sacramenta a vaga, e agora provavelmente não, vai enfrentar o vencedor de City e Al Hilal, que se enfrentam hoje às 10 horas. Mas assim, o Fluminense pra mim ele foi muito bem. A zaga do Fluminense, eu já falei do Fábio, a zaga foi muito bem. Thiago Silva é um monstro, Inácio jogou bem pra caramba, Freitas jogou bem. O meio campo do Fluminense também foi bem, sabe? Os alas, principalmente o Samuel Xavier, pra mim também foi bem. Cara, o Samuel Xavier perde um gol ali ainda no primeiro tempo, cara, assim, que não podia ter perdido, sabe? Já era pra ter saído 2-0 ali logo também ainda no primeiro tempo. Um chute cruzado ali, ele e o goleiro era só colocar pra dentro, então funcionou. E lá na frente você tem Cano e Arias. Mas assim, o Cano é um cara que não tava bem, né? Ele tava voltando de contusão, não vinha se apresentando bem, mas, cara, ele vai e mete gol. Não tem como comparar o Cano com o Everaldo, com todo respeito, não tem a menor comparação. E o Cano vai, faz 1-0. E depois, pra mim, foi um recital do Arias, né? Porque o Arias é impressionante como ele faz tudo bem. Impressionante. O Arias, eu vou falar um negócio pra vocês. O Arias, na minha opinião, hoje é o melhor jogador em atividade do futebol brasileiro. O Arias é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Pra mim, não tem hoje jogador melhor que John Arias. Não tem. Você pode procurar em vários. Ah, o Arrascaeta. Não é hoje não é melhor que o Arias. Não é. No Palmeiras não tem ninguém. No Atlético Mineiro não tem ninguém. No Flamengo não tem ninguém. No Botafogo não tem ninguém. Hoje, John Arias é o melhor. Cara, ele faz tudo. O Arias, cara, o que ele joga. E assim, ele joga muito pro time. É um jogador silencioso, sabe? Aqueles caras que, assim, que um dia, quando você perder esse cara, você vai olhar e vai falar assim: caramba, como o Arias faz falta nesse time. É um jogadorzaço, sabe? Ele tá na frente, ele recompõe, ele marca. Cara, ele inferniza os zagueiros, inferniza os laterais. Assim, de verdade, é um jogador que, putz, pra mim, assim, pena que não é brasileiro, porque caberia tranquilamente numa seleção brasileira. Tranquilamente. É um baita jogador o John Arias, de verdade. Assim, putz, hoje pra mim foi mais um jogo espetacular dele, não à toa ele foi escolhido o melhor do jogo, e olha que ele não fez gol. Então, assim, é até difícil você falar pra mim, o John Arias é craque. E detalhe, um craque que é muito útil ao time, porque às vezes a gente tem aquele craque que faz gol pra caramba, que dá assistência e tal, mas que não é aquele cara tão participativo no time, sabe? O cara que marca, que sabe. O Arias não, ele é completo.
ele é completo. Ele, assim, o Fluminense sem ele, cara, ele hoje, assim, o protagonismo dele no Fluminense é gigante. Então, assim, eu queria falar, queria muito fazer essa menção honrosa ao Arias, porque pra mim ele é um baita jogador. E aí, falando em baita, uma coisa que a gente precisa falar é sobre o Renato Gaúcho. É engraçado, né, que a gente aqui, muitas vezes, a gente menospreza o que é de dentro do Brasil, né. E o Renato Gaúcho, ele, cara, não é de hoje, sabe, não é esse trabalho, e é isso que eu queria destacar. Não é que, assim, é o primeiro trabalho do Renato, não, o Renato vem fazendo os bons trabalhos há muito ano, há vários anos. Então, você pega aquele Grêmio, 2016, 2017, é um trabalho dele. E muitos tentam desvalorizar, falando que é do Roger Machado, e é uma balela desgraçada, porque não é. Não é, ok? E aí ele vai pro Grêmio, ele tá no Grêmio, pô, ele conquista um campeonato atrás do outro ali, gaúcho, sabe, tal. E obviamente, você pode ver que foi só ele sair de lá que o Inter voltou a ganhar. Enquanto o Renato estava lá como treinador do Grêmio, o Inter nunca tinha vencido nesse período, né? Desde 2000, no final de 2016, que tava, o Inter não tinha vencido nenhum campeonato gaúcho, não tinha vencido. E aí vence só vence quando o Renato sai esse ano, né? Então, assim, ele é um baita treinador. E mais do que isso, ele tem a fama de ser, o Renato é boleirão, o Renato não sei o quê. Não, o Renato não é só isso. Primeiro que ele tem uma gestão de jogadores, de vestiário, que talvez beire a perfeição. Porque eu não lembro de ver jogador criticando o Renato. Não lembro. Não lembro. Sabe? Então, assim, é um cara que os jogadores adoram. E mais um detalhe: ele não é só isso. Ele também é bom em tática. É só você ver o que ele fez hoje. Hoje ele muda o time, ele vai com 3 zagueiros. Se ele é esse boleirão que todo mundo fala, não, meu time vai jogar da mesma forma que sempre jogou. Não, não, não. Ele viu a Inter de Milão, falou: "Cara, vou escalar dessa forma porque vai ser a melhor forma para enfrentar a Inter de Milão", e foi lá e fez o resultado. Então, assim, parem com esse papo de que o Renato, é boleirão, é paizão, fala a língua dos jogadores. O Renato não é só isso. Ele também é isso, mas não só isso. O Renato, ele é baita treinador, sabe? Mas, você tá falando que os treinadores brasileiros são, não, não é isso que eu tô falando. Eu acho que dos treinadores hoje no Brasil, o Renato tá entre os melhores. O Renato tá entre os melhores, querendo você ou não, ele está entre os melhores, sabe? Então, assim, brasileiro, o Renato tá ali, cara. Pra mim ali você deve ter putz, se a gente pegar em nomes brasileiros, Renato, dos que eu gosto, Renato, o Felipe Luiz, acho um excelente treinador. O Rogério Ceni no Bahia tá indo bem, mas ele precisa ter mais resultado, mais títulos, mais assim, algo tal. Mas assim, são 3 treinadores. Eu gosto do Roger, mas pra mim esses 3 estão acima do Roger, sabe? Então, assim, é óbvio que os treinadores estrangeiros ainda estão muito na frente. E é óbvio que isso foi muito bom pro futebol brasileiro ter esses técnicos estrangeiros, porque tá fazendo com que os brasileiros melhorem seu nível. Então, mas assim, voltando ao caso do Renato, ele tá entre os melhores. O Renato é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. E agora, opa, e agora eu tô preocupado não, né? Assim, eu quero muito ver porque a gente pode ter uma revanche entre Manchester City e Fluminense. A final do Mundial pode ser a revanche caso o Manchester City passe pelo Al Hilal mais tarde. Então, assim, vai ser um jogo muito complicado pro Fluminense se isso acontecer, porque também eu não duvido nada do Al Hilal ganhar, sabe? Porque o Manchester City tá muito inconsistente nessa temporada. Obviamente o Manchester City é o favorito, né? Tem, tem conversa, ele é o favorito. Porém, pode acontecer uma zebra e aí o passar pro Al Hilal. E eu acredito no Fluminense City putz, seria um jogo bem complicado pro Fluminense, tá? Bem complicado mesmo. Mas de qualquer forma, o Fluminense é um time hoje que fez história. E é engraçado, né, que se a gente analisando, né, a primeira fase, Flamengo e Botafogo foram os que fizeram as melhores campanhas. As melhores campanhas não, que jogaram melhor, ok? Vou mudar a frase, jogaram melhor. Então, pra mim, o ranking era Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense. Esse era o ranking pra mim de desempenho. Por que esse ranking? Porque pra mim, o Flamengo fez o melhor jogo da fase de grupos entre os brasileiros, que foi contra o Chelsea. O Botafogo, ele ganha num jogo extremamente estratégico contra o PSG. O Palmeiras faz um bom jogo contra o Porto,
mas também depois um desempenho. O Botafogo, o Palmeiras e o Fluminense eu colocaria muito parecidos os dois. E o Fluminense também, ele faz um bom jogo contra o Borussia, mas depois não faz outros 2 bons jogos. Ele fica num sufoco desgraçado contra o Santos e depois ele não joga bem contra o Sandal ali, assim, administrando o resultado para classificar. Então, e é engraçado, né, porque você pega esses 2 times, os 2 melhores times, o Flamengo, obviamente que ele foi, entre aspas, prejudicado, porque ele pegou uma chave mais difícil, né, então o Flamengo pegaria Flamengo, eu pegaria o Bayern, depois PSG e possivelmente, talvez, depois o Real Madrid e assim sucessivamente, né. E o Botafogo é diferente, porque o Flamengo ele pega um time muito superior a ele, que é o Bayern, né. O Botafogo não, o Botafogo pega o Palmeiras. A questão do Botafogo foi covardia do seu Renato Paiva. E o Palmeiras faz a parte dele, ganha bem do Botafogo, ganha bem não, né, tipo, ganha jogando melhor, mereceu a vitória, um jogo foi merecido o placar que o Palmeiras fez, a vitória, procurou muito mais o jogo do que o Botafogo que se acovardou. E o Fluminense que pra mim faz a melhor a apresentação dessas quartas de finais entre um brasileiro, porque ele ganha e ganha com autoridade da atual vice-campeã da Champions League. A gente não pode esquecer isso. A Inter de Milão, ela elimina o Bayern nas quartas, elimina o Barcelona nas semifinais. E lógico, toma aquela sonora goleada na final da Inter de Milão. E ali eu não sei se depois disso os caras não têm mais psicológico. A verdade é que isso não interessa ao Fluminense. O que interessa ao Fluminense é bola em campo e eles fizeram a parte deles. O Fluminense jogou muito bem e mereceu ganhar. E acabou, não tem conversa. E agora tá entre os 8, junto com o Palmeiras. Então, é um baita feito tá nas quartas de final. Baita feito. E mais feito ainda é ganhar de um europeu. Então, assim, o Fluminense hoje, cara, é espetacular o que o Fluminense fez. Espetacular. Tá muito de parabéns. E assim, se a gente pega os dados, por exemplo, o Fluminense teve 32% de posse de bola, a Inter de Milão 68%. E mesmo assim, o Fluminense foi melhor que a Inter. O Fluminense sempre esteve mais perto de fazer, sempre não, em algum momento ali no final do jogo, ali com uns 30 minutos do segundo tempo, 25 assim, a Inter deu uma pressionada, o Fábio defendeu, teve bola na trave, tudo. Mas se a gente analisar o jogo inteiro, o Fluminense teve mais chance de fazer gol do que a Inter. Então, assim, foi um jogo excelente. Um jogo excelente do Fluminense, um jogo excelente do Arias, um jogo excelente da zaga do Fluminense, um jogo excelente do Renato Gaúcho, especialmente pra mim. Cara, que partida, que visão de jogo, soube preparar o time. Então, assim, cara, palmas pro Renato Gaúcho, de verdade. Então é isso, pessoal. Obrigado pela companhia de mais um vídeo. Bora pra mais que amanhã tem mais. Valeu!